A paz do Senhor, amada igreja, amados irmãos e irmãs. Eu sou a pastora Cássia do Ministério Pentecostal Pátria Evangélica de Deus. E hoje eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos uma visão que tive acerca de algo muito terrível que em breve vai acontecer aqui nesse mundo. Irmãos, eu tinha saído com uma obreira, tinha ido no centro de Belo Horizonte, e eu comecei a sentir fortes dores de cabeça. Foi uma dor terrível, eu tive que voltar para casa e já estava quase na hora de eu fazer o culto, porque o nosso ministério faz um culto todos os dias pelos irmãos que nos enviam pedidos de oração através do WhatsApp, do Facebook, internet, telefone, e a gente realiza esse culto todos os dias a entregar os pedidos dos irmãos ao nosso Senhor Deus. Então eu comecei a ter essa dor forte de cabeça e nada passava. Então eu cheguei em casa, encostei no sofá e falei assim com meu Senhor: oh meu Deus, aguarda só um momento que depois eu vou fazer o culto, que eu estou com muita dor de cabeça agora. E eu vi uma obreira conversando comigo e perguntando acerca do culto, e eu falei com ela que eu ia aguardar um pouco mais. E eu fiquei ali naquele local, sentada ali. E ao mesmo tempo que eu via a igreja, que eu via a obreira, eu fui levada a um local muito escuro. E eu começava a pisar nesse local, tinha muita fumaça, muito vapor que subia pelo chão. E eu fiquei num conflito muito grande, num desespero muito grande, porque eu ouvia a obreira conversando comigo, via as outras obreiras chegando, que estava quase na hora dos preparativos do culto, e eu não conseguia sair daquele local. Então, irmãos, eu fiquei muito desesperada, porque nesse local onde eu fui colocada pelo Senhor, eu ouvia muito choro, muito gemido. Era como se as pessoas estivessem passando por uma dor muito forte, um sofrimento medonho que eu não consigo descrever para os irmãos como era esse sofrimento. Era algo terrível que devia estar acontecendo. E eu comecei a andar, não se via um palmo da mão de tão escuro que era. Eram densas trevas realmente. Não conseguia ver nada a não ser esse vapor que eu identificava, e olhava para o chão, de vez em quando eu via brasas vivas. Então eu perguntei ao meu Senhor o que era, e ele me disse que a igreja tinha sido arrebatada. E eu entendi então que algo terrível, além do arrebatamento da igreja, tinha acontecido. Não sei se foi uma guerra que tinha acontecido, se foi um meteoro, como vem anunciando a mídia, não sei o que foi. Eu sei que foi muito triste, e eu continuei andando, até que eu vi a pastora Maria Tereza, que faz parte desse ministério também. Ela estava em cima de um monte, estava toda de branco, e ela estava intercedendo pela igreja. Mas ela vivia ao mesmo tempo uma batalha espiritual. Era como se Satanás não deixasse ela falar. E eu cheguei perto dela para mim falar que não adiantava mais, porque a igreja tinha sido arrebatada. E nesse momento, uma voz me disse: a igreja foi arrebatada, não tem mais jeito. Então eu quis indagar para o meu Senhor, porque eu sabia que era o meu Senhor que estava falando. Eu queria perguntar para ele quando que iria acontecer isso. E ele me disse: agora. E eu pensei comigo: mas agora? Então eu entendi, meus irmãos, que esse agora que o Senhor disse é porque não tem mais tempo. Nós temos que nos preparar. Foi a pior situação que eu já vivi até hoje, porque eu estava num conflito. Ao mesmo tempo que eu via as irmãs, que eu ouvia a voz das irmãs, eu estava nesse local escuro. Então o que eu quero dizer para os irmãos? Eu fiz muita força para me voltar, e o Senhor permitiu que eu voltasse e hoje compartilhasse essa visão que eu tive com vocês. Algo muito sério vai acontecer. Sabe, irmãos, algo terrível vai acontecer. Eu não sei o que é. Se vai ter uma terceira guerra, se a igreja vai passar pela grande tribulação, eu não sei. Eu sei que o mundo não era mais como a gente via. Nesse local que eu fui colocado, é como se além disso, que tivesse acontecido essas trevas terríveis,
algo, uma expectativa de algo maligno ia acontecer, como se Satanás tivesse pleno domínio das pessoas que tinham sobrado ali naquele local. Era como se eu visse ao mesmo tempo esse local escuro, essas trevas densas, é como se eu enxergasse todo o planeta em trevas. Olha, irmãos, a mensagem que eu quero trazer para vocês no dia de hoje. Está na hora da gente arrepender, irmãos. Está na hora da gente levar o evangelho da cruz a sério. Nós não somos cristãos aqui que estamos para viver esse mundo, essa terra como se fosse o céu. O evangelho da prosperidade, o evangelho do dinheiro, que os lobos vêm aplicando para vocês, que são pastores, são lobos, eles estão aplicando um evangelho falso para vocês, irmãos. As ovelhas que seguem esses pastores são cabritos. Porque ninguém dá para o reino dos céus esperando receber em dobro, não. Isso não existe. Olha, o evangelho genuíno é o da sã doutrina do nosso Senhor. Ele disse que no mundo teríamos aflições, mas que a gente tivesse bom ânimo, porque Ele tinha vencido o mundo. Em nenhum momento eu vejo o Senhor Jesus falar que a gente ia ter prosperidade financeira, que ia conseguir empresas. Eu sou. Vocês entendem o que eu quero dizer. Eu sou um grande atleta. Hoje eu sou um grande empresário. Não, isso não existe, isso é mentira. Está na hora da gente se arrepender, está na hora da gente dobrar os joelhos no chão e agradecer ao Senhor pela vida, pela saúde, pela misericórdia, pelo ar que respiramos, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas até hoje. Para, irmãos, de ficar pensando, o meu casamento, eu tenho que correr porque eu não consigo mais viver com a minha esposa, com o meu esposo, eu quero arrumar algo melhor. Misericórdia, irmãos. Está na hora da gente deixar o rancor, deixar todo aquele desespero, aquela ganância cega de querer um emprego melhor, de querer uma casa melhor do que aquela que vivemos, mais grande, mais confortável. Irmãos, está na hora de arrependimento. Está na hora de viver uma vida em santidade. Olha os decotes, irmãs. Decotes sinuosos, vocês estão prostituindo a palavra do Senhor. Porque quando um homem olha para vocês, eles não estão olhando para uma crente, para uma cristã, eles estão olhando para uma mulher do mundo. Está na hora da gente separar as coisas de Deus das coisas do mundo. Está na hora da gente viver realmente uma vida em santidade, em arrependimento. Olha, essa visão que eu tive, o Senhor me deu e foi para mim passar para a igreja, porque quando eu perguntei, quando será, meu Senhor, que vai acontecer isso, para mim passar para a igreja, Ele disse agora. Então agora é esse momento que nós estamos vivendo. Esse momento é que temos que viver com arrependimento e santidade. Não há mais tempo, irmãos, não há mais tempo. O Senhor Jesus está nos chamando, o Espírito Santo ainda está nos motivando, ainda está nos incentivando a ser pessoas melhores. Então, eu como pastora desse ministério, um ministério sério, a gente leva a palavra do Senhor a sério. Aqui a gente não cobra dízimo, a gente não cobra oferta. Nós recebemos o que os irmãos querem dar, mas assim mesmo quando estamos passando por situações muito diversas, muito difíceis. Tirando isso, a gente não aceita nada não. Nós fazemos a obra pelo amor do Senhor Jesus. Então, olha, irmãos, está na hora de arrependimento. A coisa que eu vi foi muito séria e essa visão o Senhor me passou para passar para os irmãos e gostaria que os irmãos estivessem compartilhando com outros irmãos. Eu tive a chance, a honra, através do Senhor Jesus, de ver a visão de como seria o arrebatamento da igreja e como ficaria o mundo. Então, irmãos, está na hora de arrependimento e santidade. Era isso que eu queria compartilhar com os irmãos para a glória do nosso Senhor Jesus. Amém.